Paz do Senhor. Hoje nós vamos meditar em 1 João, capítulo 2, verso 20, que diz: E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Vivimos um tempo muito semelhante ao que a igreja primitiva ela vivia. Muitas vozes, muitas interpretações, muitas promessas de novos conhecimentos. Durante o primeiro século, alguns afirmavam possuir uma revelação superior, algo além do evangelho simples de Jesus Cristo. Mas o apóstolo João, com uma ternura muito pastoral, muito meiga, ele traz uma mensagem aos santos, falando: olha, vocês não precisam de uma nova revelação. Você já tem a unção do Santo. Você já tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, como nos foi prometido, ele nos ensina tudo. E ele coloca: e vós tendes a unção do Santo, e sabei tudo. Olha, não é um chamado para o orgulho espiritual, mas na verdade é um convite à confiança. Enquanto o mundo espiritual é confuso e você sempre precisa de algo mais, Deus, ele lembra pra gente: olha, eu já habito em você. Você já tem tudo que você precisa. E é uma coisa interessante porque quando a Bíblia nos fala que nós temos a unção do Espírito, significa que a presença de Deus permanece em nós. Olha o que está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 27. Ele fala assim, ó: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira. E como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Olha que coisa linda. A unção não é uma coisa passageira, não é uma emoção passageira, não. Ela representa a presença do Espírito Santo habitando em nós, habitando nós na nossa vida. Então aqui, João, ele vai falar que nós sabemos de tudo. E aqui tem uma coisa importante. Aqui ele fala que saber, ele representa discernimento. Quando ele fala que sabeis tudo, ele não fala que a gente já sabe de todo conhecimento e ciência, não. Mas ele está falando o seguinte: olha, o Espírito Santo, ele nos dá a capacidade de reconhecer a verdade de Deus. Então, nós temos a sensibilidade de ter discernimento espiritual. E é interessante que Jesus, quando ele vai falar sobre o Espírito Santo, ele fala assim, ó: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o quanto tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então, isso mostra que o próprio Espírito Santo, ele nos orienta sobre aquilo que nós precisamos saber, mas também nos dá discernimento. E Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12, ele fala assim: ora, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, o crente, ele pode até não saber tudo, mas ele sabe reconhecer quando algo vem de Deus e não vem de Deus. Então, isso nos permite estar guardados dos enganos. O próprio João, no seu primeira epístola de João, capítulo 4, ele fala assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então o problema não está na falta de informação. Na verdade, o que falta é o discernimento. E é exatamente isso que serve a unção. A unção que Deus derrama sobre as nossas vidas. E a unção, ela vem através da palavra. Porque quando nós lemos o profeta Jeremias, no seu capítulo 31, verso 33, ele fala assim: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão
o meu povo. O Espírito, ele não cria uma nova verdade, ele grava a verdade de Deus dentro de nós. Então hoje, diante de tantas vozes, Deus, ele nos chama para uma vida de sensibilidade espiritual. E eu faço um convite para você neste dia. Confie na presença do Espírito Santo. Se desenvolva o seu discernimento espiritual. Você precisa entender que nem tudo que parece espiritual, ele vem de Deus. Permaneça na palavra. O Espírito sempre confirma aquilo que Deus já revelou. Então hoje, eu peço a Deus que você reconheça a presença dele em sua vida. Peça a ele para que ele te ensine a discernir a verdade com clareza. E que ele guarde no seu coração a palavra dele, assim como o salmista Davi falou: a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Então que nesse dia você aprenda a ouvir a voz dele acima de todas as outras vozes, e que o seu coração seja guardado do engano e firme seus passos no Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe e lhe dê a paz. Deus abençoe. Transforma-me, Senhor, me ensina a viver o teu amor. Não quero me moldar ao mundo, não. Quero a tua boa, perfeita direção.